Muito boa tarde, cidade querida, cidade amada de Deus, Santa Cruz da Venerada e todos os outros também que estão nos ouvindo. Além de Santa Cruz, você está nos acompanhando pela internet? Você é de Araripina, de Bodocó, de Uricuri, da região em si, do Araripe, daqui do estado de Pernambuco, do Brasil, não importa. Todos vocês sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um programa, A Voz da Profecia. Esse programa que tem o intuito, o objetivo de levar a palavra de Deus para sua casa, para sua vida, para sua família, trazendo assim palavra de esperança, de ânimo, de fé, de coragem que tanto precisamos nesse mundo, não é mesmo? Sejam todos bem-vindos. Este programa que é idealizado pelo coração de Deus e estamos nós aqui executando a vontade dele para trazer assim palavras de conforto para a sua vida. Então não esqueça, Bíblia na mão, Jesus no coração e eu queria acrescentar mais um, e o inimigo no chão. Muito bem. Amém, Evandro? Amém. Boa tarde, Evandro, como você está? Como é que você passou essa semana? Qual é o capítulo que nós vamos estudar hoje? Maravilha, Leila. Hoje estudaremos o capítulo 3 de 1 Timóteo. Então vai pegando sua Bíblia, vai se organizando, encontrando um lugar bem confortável para você estudar a palavra de Deus agora. Quero agradecer imensamente a você que está nos ouvindo de sua casa, de seu trabalho, do seu sítio. Que Deus abençoe ricamente. Hoje é um programa que é um assunto direcionado, para bispos, diáconos, pastores, toda a liderança da igreja. Então, se você tem sua dúvida a respeito de como é os líderes, como deve ser o agir, o pensar, vai pegando aí seu papel, sua caneta, vai anotando suas dúvidas, porque você pode mandar a sua dúvida lá no nosso canal no YouTube, Se você tem o seu celular, televisão, tablet, computador, vai lá no YouTube, na barra de pesquisa e coloca Novo Tempo, tudo junto, espaço e Santa Cruz, tudo junto. Lá vai ter um símbolo azul da logo adventista, você clica e lá terá todos os programas anteriores em formato de áudio para você ouvir. Tanto é, Leila, que tem pessoas, pedindo seu pedido de oração. Isso é bênção demais, né? Com certeza, tá vendo, gente? Olha aí, é muito bom a participação de vocês. Inclusive, você também pode participar. Fala com a gente, assim como a Jucinalva Rodrigues do Nascimento. Ela que escuta o nosso programa e deixou o seu comentário lá no canal no YouTube, inclusive o seu pedido de oração. Ela diz que a sua filha desceu às águas, foi batizada por imersão. Parabéns, Deus abençoe pela decisão da sua filha. Ela não mencionou o nome, mas que Deus abençoe a sua filha, viu, Jucinalva, e você também, para que se mantenham firmes e fortes no caminho do nosso Deus. Então ela pede oração por ela e pela sua família, que inclusive entregou sua vida a Jesus através do batismo. Então faça você também como a Jucinalva, participe do nosso programa. Desejamos a vocês uma ótima tarde, um excelente início de sábado, que nós tenhamos a presença do nosso Deus em mais um programa. Amém? Amém. Então vamos lá. Meus queridos, nós vamos ouvir agora uma mensagem muito linda, musical, que é o hino do Inário Adventista, Abençoe este Lar. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, não somente da liderança da igreja, mas também o comportamento da família, e que a família da igreja é um lar também, não é isso? Afinal de contas, nós somos todos filhos do Pai, somos todos irmãos de Jesus e amigos do Espírito Santo. E logo em seguida, nós vamos ouvir também o Reavivados por sua palavra, que é aquele rápido resumo do que nós vamos estudar hoje com ilustrações, e também a participação do nosso amigo Ivanildo, não é isso, Evandro? Com certeza. Então não saia daí, porque tem grandes louvores, tem grande oração para você, tem uma grande mensagem para você. E lembrando, Jucinalva, que a gente vai estar orando por você, pela sua filha e por sua família, tá certo? Não sai daí que a gente volta já já.
Cultura FM. Tá todo mundo ouvindo. Cultura FM. Você consegue imaginar a frustração de alguém que trabalha para salvar muitas pessoas para o reino de Deus, mas acaba perdendo a própria família? Infelizmente, histórias como estas não são raras. Certa vez, ouvi uma esposa de pastor que disse que a igreja era uma amante em seu relacionamento. Isto, ela dizia porque o esposo tirava mais tempo para as coisas da igreja do que para sua família. E o resultado foi desastroso. Enquanto que na igreja ele era admirado como um grande líder, em casa ele era odiado por colocar sua família em último lugar na sua lista de prioridades. Biblicamente, é possível estabelecer a seguinte escala de prioridades: Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e só depois a igreja e nosso trabalho. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3 ele fala sobre as qualificações dos bispos e dos diáconos. A partir do verso 4, lemos o destaque que ele dá para a família. Veja: e que governem bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Para Paulo, um líder da igreja deveria primeiro ser um líder de seu lar. Isso porque é pela forma com que ele conduz a sua casa que se sabe como ele conduzirá a casa de Deus. Sabe por que Paulo fez essa exigência? É que nosso lar é a primeira e a mais importante igreja que nós temos. Não se pode desprezar a primeira por causa da segunda. Na verdade, igrejas saudáveis são resultado de famílias saudáveis. Um livro muito bom que recomendo para sua leitura é intitulado Lar Adventista. Finalizo com o interessante pensamento registrado na página 17. Deus deseja que nossas famílias sejam símbolos da família do céu. Conservem pais e filhos em mente este fato cada dia, mantendo entre si relações de membros da família de Deus. Então, sua vida será de tal natureza que dará ao mundo uma lição objetiva do que podem ser famílias que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Cristo será glorificado, sua paz, graça e amor impregnarão o círculo da família como um precioso perfume. Boa tarde, pessoal da cidade de Santa Cruz. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes que têm ouvido a rádio aqui de Santa Cruz, o programa A Voz da Profecia. Quero mandar um abraço também, um alô para nosso irmão Evandro, para nossa irmã Leila. E um alô e um abraço também para todos os ouvintes que estão ouvindo a rádio de Santa Cruz também. Vamos para a nossa meditação dessa tarde. Quero também mandar um alô para cada um dos ouvintes que estão estudando a Bíblia conosco, estudando a Palavra de Deus junto conosco. E a meditação dessa tarde é sobre para onde vai os salvos na primeira ressurreição e o que vai acontecer na segunda ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, vai nos dizer para onde vai os salvos na primeira ressurreição. Veja o que diz, capítulo 20 de Apocalipse, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então aqui nós vemos a doutrina conhecida como a doutrina dos 1000 anos, do milênio. Então, na volta de Jesus vai acontecer a primeira ressurreição e todos os que morreram com fé em Jesus, crendo em Jesus, eles vão ressuscitar e vão para o céu com Jesus na volta de Jesus, na primeira ressurreição. E nós, os vivos, que estivermos vivos na volta de Jesus, vamos ser transformados também no abrir e fechar de olhos e vamos também ser salvos por Jesus. E a Bíblia diz que bem-aventurado e santo é quem fizer parte dessa primeira ressurreição.
Bem-aventurado é bem feliz na nossa linguagem atual, então bem feliz é quem fizer parte, né, na primeira ressurreição. Vão com Jesus para o céu e vão passar 1000 anos com Jesus no céu. E o que vai acontecer após esses 1000 anos? Né? Após os 1000 anos, quando se passar os 1000 anos, que todos os salvos estiverem com Jesus no céu, vai acontecer outra coisa. Apocalipse capítulo 20, o versículo 5 e 7, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E bem-aventurado é aquele que fizer parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder. Eles vão ficar com Jesus por 1000 anos. Então, né, na segunda ressurreição, vai ressuscitar os restantes dos mortos. Só que esses mortos aqui são os mortos que perderam a salvação, que perdeu o céu. Veja o que diz o verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão simbólica e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, e o número desses perdidos será como a areia do mar. Descerá também, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, na segunda ressurreição, vai ressuscitar todos os que perderam a salvação, todos os que se perderam, todos que não aceitaram Jesus, todos que não aceitaram a mensagem da salvação, vão ressuscitar na segunda ressurreição. E aqueles que morrerem também na volta de Jesus, que não aceitaram a mensagem da salvação, vão ressuscitar nessa segunda ressurreição também. E aí, quando eles ressuscitar, Satanás vai reunir todos os perdidos e ele e os anjos deles vão atacar a cidade de Deus, onde estão os salvos, a cidade que vai vir descendo do céu. Porém, Deus vai fazer descer fogo do céu e vai consumir e destruir todos os perdidos, todos que rejeitaram a Cristo. E a pergunta que eu quero deixar nessa tarde é: e eu e você, qual escolha nós vamos fazer? Nós vamos fazer parte da primeira ressurreição ou da segunda ressurreição? A primeira ressurreição é dos salvos. A segunda ressurreição é dos perdidos, que vai receber o juízo de fogo eterno. Que eu e você possa meditar e fazer a escolha ao lado de Jesus na primeira ressurreição. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Muito bem, já estamos de volta. Você ouviu aí uma música lindíssima do Inário Adventista, pedindo para Deus abençoar o nosso lar, que é a nossa casa, claro, e que a gente também não deve esquecer que a igreja também é uma família. E aí o Reavivados pela Palavra de hoje contou de brevemente o que nós vamos estudar hoje em 1 Timóteo, capítulo 3. Você já está com sua Bíblia aberta, e também não esquecendo da participação que nós agradecemos pelo irmão Ivanildo com as suas meditações, inclusive sobre as doutrinas adventistas. Obrigada. Mas, como sempre, nós pedimos agora a bênção de Deus sobre a leitura pelo qual nós vamos fazer agora. Afinal de contas, precisamos da ajuda do autor deste livro. Pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Então, convido você a agora fechar seus olhos, se concentrar, baixar a sua cabeça, estar numa posição de respeito para falar com o nosso Pai. Oremos. Pai nosso que estás no céu, Pai amado, Pai bondoso, grandioso Deus, estamos nós aqui mais uma vez reunidos para estudar, para meditar e, pela Tua graça, aplicar a Tua palavra na nossa vida. Por favor, nos dê instrução, nos dê iluminação pelo qual nós vamos ler agora. Que o Senhor também abençoe cada um que está nos ouvindo, que está em casa, que está no carro, no trabalho. Não sei onde essa pessoa se encontra, mas ela tirou esse tempo, Senhor, para ouvir o Senhor. Então, por favor, o abençoe cada um que está ligadinho na nossa programação. Nos dê entendimento,
nos dê discernimento, nos dê sabedoria pelo que nós vamos estudar agora. Nós agradecemos por tudo. A única coisa que nós podemos te pedir hoje, Senhor, e queremos pedir, primeiramente, é perdão e segundo, o Teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Abençoe cada um de nós. Abençoe também a Jursinalva e a sua filha, que entregou a sua vida ao Senhor. Continue conosco. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada nós estudamos o capítulo 2, que foi curtinho, não é? Somente 15 versos, e que falou muito ao nosso coração. Paulo, escrevendo a sua carta ao seu amigo Timóteo, falou da prática da oração por todos os seres humanos, por todo homem, mulher, criança, não importa. E ele também deixou bem claro que existe só um mediador, ou seja, só tem um que pode nos interceder por nós, que é Jesus. Levar nossas orações até Deus, que é somente Jesus, não existe outro ser. Ele também deixou bem claro como é o proceder conveniente no culto público. Então, quando estiver na igreja, quando estiver as pessoas cultuando a Deus, que tenha reverência, respeito, com a vestimenta, com o comportamento, tá? E principalmente que esteja em paz com Deus em relação ao seu caráter, a sua vida íntima com Deus, tá bem? No capítulo 3, ele continua as suas instruções, agora falando sobre os bispos e os diáconos, aqueles que estão à frente da igreja como a liderança. Então, Paulo agora no capítulo 3, ele fala das qualificações daqueles que estão à frente, estão ali como posição de liderança, não chefia, viu gente, mas como líder na igreja, tá? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, tá? Vamos entender bem direitinho quais são essas qualificações. Leia junto comigo, versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas ser amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deves ter boa reputação perante os de fora, para os que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Evandro, é uma lista de qualificações, não é? Então é como ele já começa dizendo, ó, se você deseja estar na liderança da igreja, aqui especificou bispo, mas digamos, se você quer estar como pastor, como padre, como diácono, como ancião, como direção de uma igreja, ele diz, ó, você tá aí apto agora para uma nobre função, não é de todo jeito. E aí ele vai desenrolando essas qualificações, não é? Então, Evandro, a gente entende que Deus chama. Claro que Deus quer que todos os filhos sejam missionários e estejam, sim, trabalhando na obra. Agora, quem quer tem que saber que não é de todo jeito, que tem que ter uma qualificação, né? E aqui Paulo lista isso. Bom, antes de iniciarmos, só quero deixar uma ressalva o seguinte, que essa mensagem de hoje é tanto para aqueles que querem ser líderes de uma igreja, independente de qual seja, certo? Até para adventista mesmo, a qual fazemos parte, batista, assembleia, católica, presbiteriana, não importa. Vamos falar em todas as religiões, né?
Então você que é líder, pastor ou padre de alguma igreja, ou vai se tornar, ou quer se tornar algum líder, né? Essa mensagem é para você. E para todos nós, no sentido que talvez você esteja vendo algum líder cometendo algum erro ou cometendo algum acerto, certo? Que você olhe nessa lista. O nosso intuito do programa de hoje é mostrar como deve ser o líder, né? Bispo, diácono, padre, pastor, para que ele cuide melhor da igreja de Deus. Porque a gente pode ver no verso 1 que ele fala essa afirmação é digna, e 2 pontos. Então Paulo está dizendo que é importante que o bispo aqui no verso 1, no grego é episcopo. Esse episcopo é a palavra que descreve a pessoa que exerce função pastoral, né, que cuida das ovelhas de Cristo. Então, essa pessoa que está no comando da igreja, no comando não, mas na liderança, assim, para cuidar das ovelhas de Deus, certo? Ela tem que ter essas características e tem que evitar outras, né? Então, isso é o ponto fundamental. E tem que ter uma nobre função, porque o cargo de pastor, bispo, diácono é uma função nobre. Então, se você está exercendo, parabéns. Continue exercendo com fé e com zelo e por amor a Cristo, né? E se você vai exercer, que também exerça por amor a Cristo. Essa é a mensagem, certo? Aí no verso 2 ele fala, é necessário que o bispo seja, né? E aí ele vai dar um monte de lista. Então, Leila, vamos analisar essas qualidades que é citada aqui. Uma pessoa irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, né? Traduzindo, Leila, o que seria uma pessoa irrepreensível, sensata, apto a ensinar, moderado? Então deve ser uma pessoa equilibrada, que tem que ter bom senso, claro. Então a pessoa irrepreensível, então aquela pessoa que busca cada vez mais o poder de Deus para a sua vida, que seja também firme. Eu acho que tem que ter essas qualidades, lógico, ser fiel à sua esposa, claro que sendo a Deus também. Quando diz também ser temperante, ou seja, você ser firme. Você foi chamado para uma obra, para uma função em que você deve exercer com zelo. Então você deve seguir com firmeza, tá? E é importante agora no verso 3, né, que ela fala que o bispo, diácono, pastor, padre, não deve nem chegar perto de vinho, né? Mas a palavra vinho aqui podemos destacar como bebidas alcoólicas, né? Então nenhum episcopo, ou seja, uma pessoa que exerce a função pastoral, deve estar perto de bebidas alcoólicas. Até porque ele usa só o termo vinho, porque na época, né, era o que era mais consumido. É isso. Hoje, as bebidas alcoólicas, a gente sabe que tem de todo tipo, mas Paulo usou uma linguagem à sua realidade, que naquela época era se usado muito vinho, que era a bebida de uva, assim, só que misturada, fermentada. Depois ele continua a lista dizendo, né, não violento, ou seja, uma pessoa que não é briguento. Existem pessoas hoje em dia que, se você já olhar torto, qualquer coisinha já está lá caçando confusão, já quer alterar a voz, sabe? Um líder não pode ser assim, mas sim amável, uma pessoa pacífica e não apegado ao dinheiro. Então veja, aqui tem uma diferença. A pessoa pode ter o seu dinheiro? Pode, mas não apegado, né? Colocando o dinheiro acima de Deus. Um líder não deve ser assim. Ele tem que governar bem a sua própria família, né? Porque já pensou, Leila, um bispo, diácono, pastor, né, padre, governando a igreja, mas se não governa nem mesmo a sua própria casa? Pois é, porque a primeira igreja de qualquer um que está na liderança, do ancião e tudo, é sua casa, é seu lar, é sua família. Então, aquele homem que foi chamado para essa determinada função nobre, ele tem que cuidar primeiramente da sua família.
O público agora ali é sua esposa, seus filhos, tá? E os demais parentes também, mas de qualquer forma, em específico, é a sua família. Se ele não dá conta da própria casa, que são as pessoas mais chegadas, pessoas de vínculo de sangue mesmo dele, como é que ele vai poder liderar uma igreja com pessoas diferentes, com pessoas com suas mentalidades, que não é fácil lidar com o ser humano, não é? Então tem que ter a consciência de que esse chamado, gente, não é fácil, não, mas também é prazeroso e é uma missão. Até porque também o próprio Jesus comissionou Pedro para ali dar passo inicial à sua igreja, não é? Então Pedro também foi uma pessoa impetuosa e tudo, mas ele foi transformado pelo poder de Deus e liderou a igreja. Então, da mesma forma como nós, você que é chamado para ser líder de uma igreja, se coloque sempre nas mãos de Deus para desenvolver essas qualidades, essas qualificações. Até porque também, Evandro, quem é que vai confiar, por exemplo, a pessoa que lidera uma igreja, se é um beberrão, se é uma pessoa que sabe que desrespeita a sua família, que autoridade ela vai ter e que respeito ela vai ter da sociedade, não é? Então, é importante que o líder, né, a gente vai falar todos em geral, que os líderes façam um culto familiar em casa para que eles possam cultuar a Deus na igreja, né? E isso fortalece a espiritualidade da família para que o líder leve mais espiritualidade para os membros da igreja. Isso é muito importante. No verso 6 é interessante, né? Não pode ser recém-convertido. Já pensou, Leila, uma pessoa que acabou de entrar na igreja, mal conhece as doutrinas da Bíblia, os versos originais e tudo mais, e já ser pastor, já ser um líder, né? Porque ele sendo líder, o verso 6 fala, para que não se ensoberbeça, ou seja, fique se achando e caia na mesma condenação que o diabo caiu, né? Então isso é um ponto importante. Com certeza, porque, pensa bem, né? Quem estuda para ser médico é mais ou menos uns 8 a 9 anos, não é? Para ele realmente se formar e estar ali para exercer sua função. Mas antes disso, ele é um aspirante e ele tem que fazer o quê? Residência. Ele vai fazendo tipo assim os estágios, tá? Mas ele ainda não exerce sua função propriamente dita com o seu CRM, né? Que é o Conselho Regional de Medicina. Então, da mesma forma, nós temos que ter experiência também. Então, quem quer liderar, saiba que não é assim de uma hora para outra. Eu quero ser. Você agora, então, ancião dessa igreja. Quando foi batizado? Batizei ontem. Não é bem assim. Como é que você já sabe, já estudou a Bíblia? Estou começando agora. Então, gente, não é nenhum tipo de preconceito que Paulo está tendo aqui. É a questão da experiência. Por quê? Porque é necessário uma pessoa que já tenha um certo calejado da vida, porque às vezes também, como ele disse, do orgulho, que se ensoberbeça, e disse, acabei de ser batizado, já sou ancião. Não é bem por aí, você às vezes tem que passar pelas dificuldades, tá? Por exemplo, para um pastor adventista, ele estuda assim a faculdade por 4 anos, alguns estudam mais para o seu mestrado, para o seu doutorado, aí vai 7, 8 anos também. Mas mesmo durante o período da faculdade, eles têm que fazer uma coisa chamada colportagem, que é ir lá fora no mundo, levar literatura, tirar o seu sustento, ou seja, sofrer um pouquinho, mas tudo isso por amor à obra de Deus. Então não é que nem aquele, Deus não faz que nem aquele pai, por exemplo, que suou a camisa, que sofreu, que levantou um império com muita dificuldade e depois dá tudo de mão beijada para o filhinho que acorda 10 horas da manhã. Não é bem por aí. Ele tem que criar essa experiência sim. Porque para exercer uma liderança precisa de experiência, conhecimento, estudar do assunto, né? Porque ninguém já entra numa empresa funcionário e no outro dia já é líder, chefão, né? Tem que ter um treinamento. E por último, no verso 7 é interessante, porque fala, tem que ter boa reputação, né? Tem que ser bem visto pela sociedade, pelas pessoas e perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Então veja aqui, Leila, do verso 1 até o verso 7, já listamos aqui muitas características de como tem que ser um líder. Foram contabilizados aqui por mim 16, que foi irrepreensível,
ser casado só com uma mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar, amável, pacífico, governar bem os filhos, ter uma boa reputação, não beber, não ser violento, não ser apegado ao dinheiro, não ser recém-convertido, né? E não ficar se achando. Uau, que lista, hein? Pois é, mas não é difícil não, é só colocar em prática. Por exemplo, se você é casado, você vai ser fiel à sua esposa, né? Você não ama a Deus, você ama seus filhos, então você vai tratá-los com amor. Então não é impossível, viu, gente? Não é porque essa lista tem aí 16 qualificações que é impossível, não, de jeito nenhum. É possível sim, e tanto é que é bom até para a própria pessoa que está exercendo, porque ela vai crescendo espiritualmente, de caráter, de princípios e de valores, não é? Então não é impossível. Ser bom vizinho também não é difícil, tá? Então vamos lá, continuando agora no versículo 8, nós vamos ver até o 13, Paulo vai falar agora dos diáconos. Vamos explicar também um pouquinho o que seria a função dos diáconos. Verso 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e sua própria casa. Os que te servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Tá aí. Agora os diáconos, quem seriam eles? Esses diáconos são aqueles que cuidam de toda a organização da igreja. Por exemplo, a recepção, se os bancos estão bem organizados, se a igreja está limpa, se está decorada direitinho, se ela está bem organizada. É que nem como se fosse um mordomo que olha a casa do seu patrão em cada detalhe, se está tudo no lugar, se está tudo limpo, se está tudo perfeitinho. Então os diáconos têm essa função de manter ordem também na casa de Deus. Tem, por exemplo, aquela criança que fica correndo na igreja, aí às vezes o pai ou a mãe tá lá, disperso, aí vem cá, vai com seu pai, vai lá sentar. Aí ele cuida para que ele tenha ordem na igreja. E aí ele, claro que também deu qualificações idênticas também à do ancião, à do bispo, à do pastor, tá? E até a que a gente viu aqui, que deve ser de uma esposa só, ou seja, deve ser fiel, deve ser leal. Mas pode ser solteiro, Evandro? Claro que pode, né? Pode. Com certeza pode. Se você tem essas qualificações, pode. Então não é exclusivo só de gente casada não, tá, gente? É daqueles que realmente querem e têm amor pela obra de Deus. Eu já fui diácono da Igreja Adventista Central de Oricuri e encaixa também isso, mas também serve para aqueles até que vão abrir a igreja. Desde abrir a igreja, certo? De limpeza e todas as funções da igreja, né? Então, os diáconos, homens, devem ser o quê? Primeiramente dignos, né? Homens de palavra, ou seja, não ser duas línguas. Que na igreja fala uma coisa bonita e lá fora da igreja fala coisas feias, né? Não pode ser isso. Não amigos de muito vinho, assim como dos bispos e diáconos também, nem lucros desonestos. Olha só, isso equivale, isso aqui está mais para diáconos, mas podemos encaixar, né, fazer uma mistura para todos, certo? O pastor também, ele não pode lucrar com lucros desonestos. Aqui, Paulo está falando com o diácono, mas serve para o pastor também, aquela pessoa então, que... Pode fazer aquela apostinha lá na Mega Sena? Não pode, não pode. Pois é, não pode. Apostas não pode, né? Aqui jogar no bicho? Também não pode. Pois é, gente. Então até isso conta, tá? Então não é para ganhar com coisas desonestas. Até aquelas pessoas que fazem, por exemplo, uma venda de produtos na igreja, né? Eu estou vendendo uma cerveja, camisa, né? Uma camisa abençoada que vai ungir sua casa, isso, produtos, também. Não pode. Porque a igreja de Deus, ela não pode ser um comércio.
Porque imagina, a casa de Deus, independente de religião, ela tem que ser um lugar de salvação. Um local que fale diretamente ao coração de pecadores, né? Uma casa em que a pessoa pode encontrar a Cristo. Aí chega lá, vai encontrar um comércio? Não pode, né? Então no verso 9, devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Olha só, consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, olha só. Então veja, todo ano, ou algumas igrejas, cada mês, ou a cada ano, ou mais de um ano, eles fazem a nomeação, né, para esse cargo na igreja. Então você que é de determinada igreja que vai nomear o seu diácono, veja se ele é uma pessoa digna, se ele é homem de palavra, certo? Se ele tem algum tempo de experiência na igreja, se atua bem na igreja, certo? O que eu quero dizer é que sempre quando for nomearem os diáconos, que façam a nomeação orando antes, pedindo sabedoria a Deus, porque não pode só lá e colocar qualquer pessoa para o cargo. Pode botar uma pessoa que mente? Não pode também. É. Então tá vendo, gente? São qualificações que não é exigência da igreja ou do manual da igreja. Não, é questão de caráter mesmo, tá? Porque, por exemplo, se você tem uma função, se você tem um trabalho numa empresa, você vai ser o quê? Honesto. Você vai ser certo com essa empresa, tá? Com sua função. Imagina com as coisas de Deus. Então aqui só do verso 8, 9 e 10, eu listando aqui, vi 8 características, que são o quê? Os diáconos têm que ser dignos, homens de palavra, que não bebam, que não lucrem com o evangelho, que devem se apegar à fé, tem que ter a consciência limpa, tem que ser casado com uma só mulher e governar bem os filhos, assim como o pastor. 8 características também. Agora vamos para o verso 11, né, que fala que as mulheres. Aqui Paulo está falando justamente as esposas dos diáconos ou as próprias diaconisas, certo? Diáconos masculinos vimos agora as mulheres, né, femininas, diaconisas, têm que também essas características, né, também dignas, e que vamos ver mais à frente. Isso, então, eu como mulher, é claro que eu vou falar dessa parte, né? Lógico que as mulheres também devem ser, como Paulo disse, deve ter uma certa experiência na igreja, um certo tempo, aprender direitinho qual é a sua função, tá? O que mais? Devem ser dignas, devem ser mulher de caráter. Quando disse não caluniadoras, tá? Que elas sejam respeitosas. Aqui outras versões diz, não sejam maldizentes. Gente, nada de fofoca, nada de ficar inventando historinha, de mentir, tá? Também deve ser temperante, tá? Essa questão da temperança é você se abster do que é ruim. Assim como o diácono, o bispo, o pastor não deve beber, as mulheres também não, viu, gente? As mulheres também devem ser de igual modo. Vestimenta, comportamento, tudo isso, então, e deve ser fiéis. Se for casada, assim como o diácono e o pastor for casado, tem que ser leal, tem que ser fiel também. Se for solteira, continue se resguardando, tá? Se guarda para Jesus enviar uma pessoa para você, tá bom? Não estou falando de virgindade, mas estou falando para você se resguardar, você se manter pura e manter-se puro na presença do Senhor, tá bom? Então, os que servirem bem vão alcançar essa excelente posição, tá? Então, você é chamado para ser diaconisa, você é chamado para ser diácono, então seja qualificado em tudo isso que Paulo está listando aqui e muito mais, tá? A mulher também deve dar boa educação para os seus filhos, deve ser uma pessoa amorosa. Então, como o Evandro falou aí da nomeação, muitas vezes, vamos nomear a pessoa para ser diaconisa, para ser diácono, como você também foi, aí as pessoas já têm uma noção da sua vida. É um menino certinho, que tem sua oração, é fiel à sua esposa, ao seu trabalho, ele anda bem, ele é bem educado, ele trata bem as pessoas, tem uma comunhão com Deus e muitas outras. Aí as pessoas sabem disso, então, vamos nomear ele. Ele tem inimigo? Não. Então essas também são as qualificações para os homens e para as mulheres. E que assim vai desempenhando muito bem
como Paulo finalizou no versículo 13, para alcançar e para si mesmos justa preeminência. Ou seja, você também se enriquece. O seu caráter é moldado também com a função que você foi chamado. E claro que você engrandece o nome de Jesus Cristo. E quando você pega todo esse capítulo e junta também com o capítulo 2, que fala ali, você pode pesquisar no nosso canal no YouTube, né, Novo Tempo Santa Cruz, que lá ainda Paulo dá mais dicas sobre vestimentas, adoração e tudo mais. Quando você junta o capítulo 2 e 3, né, faz um bolo lá, sabe, junta tudo, e aí você consegue ver como é que tem que ser o culto na igreja, as pessoas, né? Lembrando que Timóteo era pastor da igreja em Éfeso, né? E Paulo escreve a ele para como lidar com a igreja. Então, esses conselhos aqui praticamente eram diretamente para Timóteo e para os bispos e diáconos e líderes de hoje. Mas eu imagino que na igreja de Éfeso, Timóteo teve que escolher os diáconos e as diaconisas. E Paulo aqui aconselha para que eles trabalhem, né, em junção para a obra de Cristo, para que a palavra de Cristo seja levada adiante. Você pode contar aí na sua casa, né? Mas de acordo com minhas contas aqui, foram cerca de 30 características do que deve fazer e o que não deve, né? Juntando de todos. Óbvio que tem muito mais do que isso, né? O que eu quero dizer é que todos os líderes, bispos, diáconos, pastores, padres, diáconos e diaconisas têm que exercer o trabalho com amor, para que toda pessoa que entre na igreja já entre bem recebido, com um ambiente que seja acolhedor e com um ambiente que a pessoa possa sentir a Jesus Cristo e que receba a salvação. Esse é o principal ponto de hoje. Aí ela vai sair da igreja, mano, com aquela vontade. Eu vou voltar aqui. Exatamente. Eu fui tão bem recebida. Aí ela vai se sentindo mais em casa, vai se sentindo mais amada. E essa pessoa, quando você menos espera, aí o Espírito Santo vai trabalhando mais e mais. E essa pessoa batizou e está lá firme e forte nos caminhos do Senhor. Estão vendo, né? Percebem que nós devemos ser canal de bênção na vida das pessoas e que isso deve começar primeiramente conosco e na nossa casa. Igual a filha da Jucinalva, né? Que ela entrou numa igreja, sentiu o Espírito Santo e desceu as águas. Por quê? Ela entrou num ambiente agradável, que o pastor pregou bem, os diáconos, as diaconisas atenderam muito bem, não é? Isso foi muito acolhedor, esse é o Evangelho. Exatamente. Inclusive, Jucinaldo, se você está nos ouvindo agora, mande mais notícias de como está o processo, de como é que está aí sua vida com a sua filha, que você até disse para que a gente orasse para que tudo permaneça bem, permaneça certinho, né? Estamos aí para ouvi-los. Vamos encerrar no versículo 14, 15 e 16. Agora Paulo diz que a igreja de Deus, ela é coluna, ela é baluarte da verdade, é o grande mistério da piedade. Então começa a primeira igreja onde? A gente aprendeu que em casa, no lar. Aí vem agora a igreja, o templo de Deus, que ela sim é onde há a verdade e nós devemos zelar. Versículo 14, acompanhe comigo, diz assim: escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Ponto final do capítulo 3. Então aqui Paulo está dizendo, eu estou escrevendo para vocês tudo isso aí, porque como ele estava viajando, ele disse, eu espero ver você em breve. Mas ele disse, se eu não conseguir ver você em breve, se eu não conseguir ir até a igreja, né, se eu demorar, fica ciente, viu, Timóteo, de como se deve comportar, proceder na casa de Deus. É de todo jeito? Não. Que a igreja de Deus é qualquer lugar? Não. Com certeza é do Deus vivo. Aí quando diz coluna e baluarte, quer dizer que é o fundamento da verdade. Então, esse é o mistério da piedade. Então,
O que ele quer dizer? Gente, a casa, a igreja de Deus é de Deus, então deve ser respeitada, tá bom? Uma das coisas também que eu até lembrei agora, Evandro, que na igreja você não pode se sentar de todo jeito, você não pode comer dentro da igreja, não é? Até porque, principalmente as crianças, vou levar um lanchinho para a criança. Nem a criança deve comer dentro da igreja. Tô proibindo de comer? Não, gente, leva um lanchinho, leva a frutinha da criança, mas leva ela para uma salinha à parte. Na igreja deve-se usar celular? Só em caso de emergência, mas se não, bota lá no silencioso, porque é até desagradável e constrangedor você estar lá no culto, prestando atenção, tá a calmaria, aquele momento solene e de repente, aquele toque todo alto, né? Então, gente, são coisas, como Paulo disse assim, tem que saber se comportar. A roupa pelo qual você vai, o jeito pelo qual você senta, é um local de quê? De adoração. Isso me fez lembrar também, Evandro, quando Jesus foi lá e derrubou tudo lá na igreja de Jerusalém, né? Os cambistas, os feirantes, levavam bicho, levavam de tudo quanto era coisa para a igreja para vender. E Jesus se revoltou. Pegou lá, né, seu chicotinho e foi derrubando tudo e disse que ali não é lugar de comércio, é lugar de adoração. Isso. E Paulo está reforçando isso, que a igreja não é um lugar comum, é um lugar sagrado. A igreja realmente tem que ser comportada, né? Porque Jesus fez a purificação do templo para que o templo seja calmo, tranquilo, né? Tanto é que a gente vê em Efésios, capítulo 4, que a igreja de Deus tem que ser calma, cheia de louvor, cheia de adoração. Mais precisamente Efésios, capítulo 4, verso 31, que não pode ter amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, né? E com toda a maldade não tem que ter na igreja. Todos devemos nos comportar. Nada de conversinha paralela, né? Durante o culto. Nada de conversar. E é interessante que Paulo fala no verso 15, né? Coluna e fundamento da verdade. Sabemos que Cristo é a cabeça da igreja, né? A pedra principal. Mas Jesus Cristo também designou também Pedro como uma pedra angular também aqui na terra, né? Então podemos citar aqui Gálatas capítulo 2, verso 9, que Paulo diz, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão, para pregar o evangelho aos gentios e incircunciosos. Então, a cabeça da igreja é Cristo, mas os homens também na terra, homens e mulheres, né, na igreja, servem também para a pregação do Evangelho. E por último, o mais interessante é o verso 16, que podemos ver aqui que está escrito, Deus foi manifestado, né, até o restante do verso, há, Leila, uma probabilidade disso ser um hino daquele tempo. Pois é. Paulo, ele escreveu a parte de um trecho de um hino, de um louvor, não sei qual, e colocou aqui na Bíblia, está registrado. Não sabemos qual deve ser a melodia e tal, mas essa parte aqui pode ser um hino daquele tempo que Paulo escreveu aqui hoje. Então concluímos que você que é líder da sua igreja ou que vai se tornar líder, que você olhe com carinho esse capítulo 3 de 1 Timóteo, aplique todos os benefícios na sua vida, né? E tire os malefícios da sua vida. Você que é diácono, diaconisa, que trabalha na igreja, que faça mais por amor. A nossa mensagem é que se você já ama trabalhar para Cristo, ame mais ainda, faça com mais amor. Talvez a gente esteja falando aquilo para alguém que está desmotivada em ser diácono, diaconisa, né? A nossa mensagem é que não desista, não fale, não recue, porque é uma obra nobre, uma obra de Deus. E com certeza Deus vai honrar a sua ação, né? De acordo com o verso 13, esses que serviram alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Amém. Então o recado está dado, viu, gente? Ao proceder, como é o comportamento dentro da igreja e também o caráter de cada um, tanto dentro de casa como também na igreja. Então ficou muito bem claro, tá bem?
Que Deus abençoe cada um de vocês que foram chamados para esta obra. Sigam esses princípios que com certeza você tem ricas bênçãos a colher logo, logo quando Jesus voltar. Finalizamos nosso programa, não é mesmo? Mas nós ficamos agora com a palavra do pastor Michelson Borges, trazendo todo o resumo do que nós estudamos hoje. E por último, vamos ouvir um hino do Inário Adventista, Amor no Lar. Já que falamos sobre isso, então que tudo que a gente faça comece na nossa casa, com amor no lar. Fica por aí, a gente volta já. Olá, tudo bem com você? No capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo elogia quem deseja ser bispo, pastor, líder, porque, segundo ele, isso é uma nobre função. Versos 2 e 3, que seja irrepreensível, fiel a uma esposa, moderado, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar, sóbrio, amável, não avarento, não apegado ao dinheiro, e só esse requisito deve derrubar muitos líderes religiosos por aí. Nos versos 3 ao 10 encontramos as qualidades necessárias para os anciãos, bispos e diáconos, que são realmente os destinatários, digamos assim, deste capítulo. Versos 4 e 5, sua família, a família do líder, deve ser bem governada, do contrário, como se saberá que ele pode liderar a igreja? Verso 6, líder imaturo pode acabar envaidecido com a função, e o que era bom pode se tornar uma armadilha. Verso 7, sobretudo, o líder da igreja deve ser uma pessoa de boa reputação fora da igreja, ser respeitado e dar bom testemunho. Os diáconos devem ser homens dignos de palavra, temperantes, honestos. Resumindo, os líderes da igreja devem ser as melhores pessoas, e as melhores pessoas são as verdadeiramente convertidas. O verso 11 diz: as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono também deve ser fiel à esposa e governar bem sua casa, como na verdade se requer de todo bom cristão. O verso 13 diz: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Jesus Cristo. Desempenhar bem uma função na igreja nos faz crescer em nossa experiência com Deus. A liderança, ela, claro que abençoa a vida de outras pessoas, mas abençoa também e grandemente a vida de quem lidera quando é guiado pelo Espírito Santo. É bom e faz bem ser útil. Verso 15, como temos nos comportado na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a igreja deve ser coluna, ou seja, sustentar, e ser também fundamento, ou seja, a base da verdade. Igreja que não prega a verdade bíblica não é igreja. Algumas igrejas parecem adotar ou adorar um Deus morto. Reverência e alegria santa devem caracterizar o nosso culto. O verso 16 diz: Deus foi manifestado em corpo, ou seja, essa é a maior revelação de todos os tempos. Deus esteve entre nós. Descrição da atuação de Cristo no céu e na terra é o que encontramos aqui no verso 16. E finalmente, o mesmo verso diz que Jesus desceu e subiu, foi humilhado e depois exaltado. Esse é o nosso Deus, um Deus que se interessa, um Deus que dirige a igreja, um Deus que aconselha, um Deus que quer usar a igreja como instrumento de salvação a todo mundo. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na presença desse Deus que se fez homem para morrer por nós e para mostrar o quanto se interessa por nós. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará.
filhos este lar. Vem eterna proteção e tua santa paz nos dá. Mesmo quando em prova e dor, reina aqui somente amor. Haja sempre neste lar harmonia e bem-estar. E na senda do viver, guia-nos com tua mão. Une nosso coração pelos laços da aflição. Livra-nos de todo mal, deste mundo tão banal, e prepara-nos, ó Deus, para o eterno lar dos céus. Nossos filhos, ó Senhor, tenham tua proteção. Dá-lhes forças e poder pra vencer a tentação. E que juntos em amor recebamos teu favor. E que neste nosso lar possas tu também É isso que precisamos, que necessitamos e que devemos colocar na nossa casa, no nosso lar. Amor. Tudo é lindo e derredor, mas com amor. Tudo deve ser feito com amor. As palavras devem ser ditas com amor. Então, que exercemos essas funções, essas características com a base de tudo, que é o amor. Amor a Deus, amor à sua família, amor à obra, amor a Jesus e, claro, amor uns aos outros. Que tenhamos sempre essa noção na nossa vida e que cuidemos da obra de Deus, pelo qual nós fomos chamados. Todos nós devemos ser missionários na Igreja de Deus. Todos, viu gente? Todos. Adolescentes, jovens, mas todos devem ter qualificações. E que assim a gente acaba enriquecendo-se espiritualmente. É isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para todos nós, que tenhamos sempre amor na nossa vida e que esse amor vem de Deus, é lógico. Que todos tenham um excelente sábado na presença de Deus. Próxima semana, com a permissão dele, estaremos de volta com mais um programa para estudar o capítulo 4, ainda da carta ao Timóteo. Só por curiosidade, o que está acontecendo? Quais são os eventos que vão acontecer nos últimos dias? Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, tá? Até lá, fica na paz, fica com Deus, que Deus habite na sua vida, que o amor possa abundar na sua família. Nós ficamos por aqui e eu desejo também até para você um feliz sábado e para você também, Evandro, um ótimo sábado, que amanhã de manhã estejamos todos juntos na igreja, no fundamento da verdade, no baluarte de Deus, reverenciando o seu nome e o adorando. Amém, irmãos? E lembre-se, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Quero agradecer imensamente a você que esteve aqui conosco. E onde você estiver, faça uma oração comigo nesse momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo estudo da Tua Palavra, pela mensagem, que apliquemos ao nosso coração. Oramos, Senhor, pela Jucinalva, pela sua filha e por toda a sua família. Que o Espírito Santo reine e habite nessa família. Oramos, Senhor, para que não falte o pão de cada dia, mas que não falte o Espírito Santo, que é o pão da vida. Jesus Cristo, que é o pão da vida. Oramos, Senhor, por todas as casas, por toda a família da cidade de Santa Cruz. Oramos em nome de Jesus. Amém.